Preview. Meu irmão, nós estamos falando dessa relação nome, pessoa, né? Lá no contexto do Oriente Antigo, em que o nome ele está relacionado à identidade, ao caráter da pessoa, né? Nós temos vários exemplos bíblicos disso, de que o nome ele se relaciona à identidade, ao caráter da pessoa. Interessante, amados irmãos, aqui, quando a gente pega aquele texto onde Deus aparece numa sarça ardente e vai falar com Moisés, dar instruções a Moisés em relação ao povo hebreu, Moisés ele certamente fica surpreso, fica assustado, né, com aquela aparição e verdadeiramente o contexto que Moisés conhecia era o contexto egípcio, contexto de vários deuses, com todos eles, cada um com o seu nome, com a sua identidade. E Moisés então pergunta para Deus que quando ele chegasse lá ao povo hebreu, para dar o aviso, a notícia, para levar o recado, ele pergunta, eu vou dizer que quem mandou vir aqui? Quem é, né, esse Deus que me manda vir aqui? E a resposta de Deus a Moisés é exatamente, eu sou o que sou. Ele vai para Moisés e diz, Moisés, eu sou o que sou, e isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a você. E, amados irmãos, certamente Moisés estranhou, né? Provavelmente Moisés deve ter estranhado a resposta de Deus para ele, porque Moisés conhecia vários deuses egípcios, e todos eles, cada um tinha os seus nomes, a sua identidade, mas Deus dá uma resposta para Moisés, eu sou o que sou. Então, você tem na língua hebraica, aquilo que a gente chama de tetragrama, né, que traduzido é Iavé, e na tradução aportuguesada Jeová, né, o nome Jeová, como sendo o nome de Deus. Mas a verdade, amados irmãos, é que essa identidade, esse caráter de Deus, nesse momento, é muito compreensível, a resposta de Deus, quando ele fala, eu sou o que sou, para mostrar verdadeiramente a Moisés que ele é o único Deus. Não existe outro Deus. Ele dá a resposta para Moisés, eu sou o que sou. Se Deus tivesse dado um nome, dito meu nome é X, ele teria exatamente se identificado como um no meio de muitos, no meio de vários. E o que Deus verdadeiramente está fazendo ali é se identificando como o único e verdadeiro Deus. Somente Ele é Deus. Somente Ele é Deus. Por isso a resposta dele, quando a gente fala no caráter de Deus, primeiro é um caráter eterno. Eu sou o que sou. Ele não era, Ele não vai ser, Ele é. Em todo o tempo, em toda a eternidade, Ele é. Então, um caráter, uma característica muito importante do nome de Deus, da pessoa de Deus, é a eternidade. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus, o único Deus. E Ele é eterno. Ele não era um Deus, Ele não vai ser um Deus, mas Ele é um Deus em todo o tempo. Em toda a infinitude, em toda a eternidade, Ele é Deus. Ele é Deus, Criador de todas as coisas. Segunda questão, segunda característica importante que a gente vê no texto, é a pessoalidade. Deus é um Deus pessoal. Deus não é um facho de luz, Deus não é uma energia, Deus não é algo inanimado, Deus não é um animal como havia vários na religião egípcia, nas religiões pagãs, a figura de um animal simbolizando um Deus. Deus não é nada disso. Deus não é uma força, Deus não é uma energia, Deus não é um facho de luz, Deus não é o vento, não. Deus tem personalidade própria, Ele é Deus.
E o que prova isso é a questão da consciência. Deus vem falar com Moisés mostrando uma consciência das suas características, da sua identificação, da sua identidade. Coisa diferente de outros deuses, coisa diferente dos deuses que as pessoas às vezes falam. Deus é uma energia, Deus é uma luz, Deus é uma força. Deus não é nada disso. Deus é Deus, Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. E ele mostra isso através do texto, em relação à questão nome e identidade. Uma coisa muito clara que fica para a gente é essa questão pessoal de Deus. E a questão única. Deus é único. Ele é o único Deus. Exatamente, Deus não atribuiu um nome para si, porque isso faria com que ele fosse mais um entre vários. Mas ele não é mais um entre vários. Ele é o único Deus. Ele diz: eu sou o que sou. O que ele é? Deus. Existe outro? Não. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Ele é o único Deus. O único Deus criador de todas as coisas. O único Deus criador do universo. O único Deus soberano que fez todas as coisas. Então, essa característica fica muito peculiar para a gente naquilo que nós chamamos o nome de Deus, né? Que ele é o que verdadeiramente ele é, Deus. E para que não se confundisse com nenhuma outra religião pagã, para que não se confundisse com nenhum outro ser ou aspecto que se denomina Deus, ele é o que ele é, Deus. Quando se fala em Deus, nós estamos falando do Deus Yahvé, do Deus Criador do universo, Deus que fez todas as coisas, e igual a ele não há outro. Não existe outros deuses. Por isso ele aparece para Moisés dizendo exatamente aquilo que ele é. Na cultura do Oriente Antigo também, essa relação de nome e pessoa tem uma questão muito interessante. É que conhecer o nome da pessoa exerce poder sobre ela. Lógico, quando eu conheço você, sei o seu nome, chamo pelo seu nome, porque eu sei qual é o seu nome, estabelece uma relação de poder de mim para com você. Eu posso, como eu conheço você e sei o seu nome, eu posso chamar por você. Essa é uma relação de poder. Eu posso exigir de você alguma coisa, eu posso pedir para você alguma coisa. Existe uma relação exatamente aí entre conhecer e saber o nome. E Deus, na verdade, ele não... Essa relação que existe, ela não é exatamente como na relação entre nós que somos nomeados. Cada um tem um nome, cada um tem uma identidade, embora sejamos todos humanos, sejamos todos iguais nesse sentido. Deus é diferente. Conhecer o nome de alguém relaciona-se com exercer poder sobre a pessoa. No cotidiano, no dia a dia, que você chama pela pessoa, que você conhece a pessoa, você chama pelo nome dela, você sabe que um é João, o outro é José, você sabe, mas eles todos dois são seres humanos, que um é Manuel, o outro é Carlos, todos dois são seres humanos, você conhece eles, você pode chamar por eles, você pode pedir as coisas a ele, e na verdade todos eles estão no mesmo patamar de natureza. São pessoas, são seres humanos. Deus é diferente. Por isso Deus não atribui a si mesmo um nome. Ele é o que é. Ele disse: eu sou o que sou, sou Deus. Deus Todo-Poderoso. Quando se fala em Deus, não se tem a dúvida, mas de que Deus estamos falando? Não existe dúvida. Ele se apresenta para Moisés para não deixar nenhuma dúvida. De que Deus nós estamos falando? Estamos falando do Deus verdadeiro. Eu sou o que sou, sou Deus. E não existe outro além de mim. Ele diz: não existe outro. Você pode ter outros aspectos, outras pessoas que se denominam ou que foram denominadas de Deus, mas não são Deus. Deus só existe um. Por isso não há necessidade de um nome específico que denomine Deus, porque ele é único. E isso acontece exatamente na religião. Quando você tem pessoas a quem você atribui um nome, como era a religião pagã do Antigo Oriente, e você tem um Deus para isso, um Deus para aquilo, um Deus aqui, outro Deus ali, que você denomina,
você pode pedir aquele Deus especificamente. Você pode pedir aquele ser especificamente. E os outros não tem nada a ver com isso. É uma relação muito diferente da relação de Deus para com a sua criação. De Deus para com o seu povo. Conhecer um Deus pelo nome concede o poder de invocá-lo e manipulá-lo. É muito fácil de entender isso. Quando você está numa situação, digamos que você esteja numa situação muito difícil, muito complicada, você esteja numa situação que exige um milagre, e você clama a um desses que tem nome, a Thor, né? Resolva aqui esse problema, resolva isso aqui. Thor é o responsável por isso. Não existe outro Deus, e você pode manipular. Olha, se você não resolver, eu vou pedir para o outro. E aí você está indo em uma relação de poder, uma relação como existia, e é muito conhecido na religião grega, na literatura grega, a guerra entre deuses, de ciúmes, de poder, entre os próprios deuses gregos, querendo conquistar a humanidade. Cada um queria ser adorado pela humanidade, e existiam essas guerras de poder, essas guerras de ciúmes entre os deuses gregos. Por quê? Porque eles tinham nomes, eles se identificavam pelos nomes. Quando a gente fala em Deus, a gente está falando no único Deus verdadeiro, e os outros são deuses de letra minúscula. Não são verdadeiros deuses, não são o verdadeiro Deus. Quando eu digo o Deus, eu estou falando do Deus criador de todo o universo. E é assim que ele se identifica para Moisés, e é assim que a gente deve reconhecê-lo. Esse pedido, esse desejo que nós expressamos a um Deus qualquer, ele tem a ver, ele está relacionado a uma reputação, a uma competição. Será que esse Deus para quem eu pedi alguma coisa, ele é capaz de resolver o meu problema? Será que ele vai dar solução ao meu problema? E se ele não der solução, como é que ele vai ficar a cara dele diante de outros deuses? Essa é a dificuldade que nós vamos encontrar. Essa é a dificuldade que nós vamos encontrar exatamente nessa relação nome-pessoa. Deus, ele não se identifica por um nome, mas ele diz simplesmente eu sou. Eu sou Deus. E você não pode nem pensar, imaginar, mas que Deus é esse? Esse é o Deus verdadeiro, Criador de todo o universo e Criador de todas as coisas. Ele não atribui a si mesmo um nome, porque não precisa. Ele é único. Exatamente esse o fator, ele é único. Quando eu falo aquela pessoa, que pessoa? Qual o nome dela? Por quê? Porque existem milhares de outras pessoas. Aquele animal, que animal? Porque animal existem milhares de outros animais igual aquele. Mas quando uma coisa é única e só existe aquela, não há necessidade de ter nome. Não há necessidade nenhuma dessa identificação pormenorizada. Quando eu falo Deus, eu estou falando de um único Deus. Eu estou falando da mesma pessoa. Eu não preciso procurar onde existe outro igual ou semelhante a ele, porque não existe. Ele chega para Moisés e diz, eu sou o que sou, Moisés. Vá lá e diga ao povo hebreu, diga ao meu povo, que eu sou o que eu sou. Estou mandando eles saírem para o deserto e irem me adorar no deserto. Porque o povo sabia de quem Moisés estaria falando. Porque não existia para o povo hebreu, naquele contexto do Antigo Oriente, outro Deus, senão o Deus verdadeiro, o Deus dos seus pais, de Abraão, Isaque e Jacó. Então, amados irmãos, a gente vai poder perceber que Deus, ele deu-se a conhecer através dos seus atos e caráter, através da lei. Nós conhecemos a Deus através da palavra de Deus. O que nos foi revelado a respeito de Deus foi através da sua palavra. Ele se revelou. Nós não o revelamos, mas ele é quem se revelou para nós. Segunda coisa, ele se deixou invocar. Não fomos nós que o invocamos, que o procuramos, mas ele mesmo
se permitiu ser invocado. Não se pode manipular Deus, não há como se manipular esse Deus, como os outros deuses denominados assim, das religiões pagãs, das religiões do Antigo Oriente, por exemplo, da Antiguidade, por exemplo, que se podia se manipular, que se envolviam emocionalmente com o ser humano. Nós estamos falando de um Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas. Esse Deus não se permite manipular por ninguém. E ele se revelou-se na forma mais plena em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, na sua missão, no seu sacrifício, no seu amor para com a humanidade. Ali é o ponto máximo, amados irmãos, da revelação de Deus para as nossas vidas. Então, essa relação entre nome e pessoa, ela significa então tomar o nome de Deus em vão, é relacionar-se com Ele com categorias da religiosidade pagã. É você, quando a gente vem para o terceiro mandamento e diz não tomar o nome do teu Deus em vão, quando a gente estuda, percebe essa relação de nome e pessoa, essa relação do Antigo Oriente que existia entre nome e pessoa, a gente pode entender que tomar o nome do nosso Deus em vão é exatamente se relacionar com esse Deus com a categoria das religiosidades pagãs, como se Deus fosse um Deus igual aos outros, como se Deus não fosse único, como se Deus fosse manipulável, como se eu pudesse determinar alguma coisa a esse Deus que é o Deus Senhor da história, que é o Deus Criador de todas as coisas, que é o Deus que tem um plano para essa humanidade, para a história dessa humanidade. É um Deus que sabe todas as coisas e que faz todas as coisas. E há muitas pessoas hoje, trazendo para o nosso contexto de hoje, há muitas pessoas hoje que tentam manipular Deus, que tentam fazer de Deus um objeto à venda em prateleira, em qualquer lugar, como se Deus fosse obrigado a fazer aquilo que eles estão pedindo, fazer aquilo que eles estão desejando, como se pudesse barganhar, como se quisesse barganhar com Deus. Isso é religião pagã, meus irmãos, isso não é a religião cristã verdadeira, isso é a religião pagã, atribuindo poderes a objetos, a coisas, como se eles fossem quem determinasse, como se as pessoas tivessem o poder de determinar que Deus está aqui ou está ali, que Deus vai fazer ou vai deixar de fazer. Isso é um relacionamento pagão, não é um relacionamento verdadeiramente cristão, não é um relacionamento verdadeiro com um Deus único e verdadeiro. Então a primeira questão relacionada a não tomar o nome de Deus em vão é verdadeiramente se relacionar-se com esse Deus, concebendo, admitindo, entendendo a sua eternidade, a sua pessoalidade e o fato dele ser um único Deus e não há outro Deus igual a ele. Então, muitas vezes as pessoas usam o nome como uma fórmula mágica, né? As pessoas estão às vezes desesperadas por alguma coisa e citam o nome de Deus sem nenhuma consciência daquilo que estão fazendo. É um sussurro, é um grito, é meu Deus, como se isso tivesse alguma relevância para elas, muitas delas sem entender, sem compreender. Seu nome de uma adoração sem coração. As pessoas às vezes que vão para a igreja automaticamente, simplesmente por religiosidade, né? E muitas vezes estão ali cantando até um louvor para Deus, mas no seu coração, na sua cabeça, ela está muito longe. Ela não está nem ali presente na verdade. Ela está automaticamente louvando, automaticamente cantando uma canção que ela já sabe, que já está na cabeça dela, mas ela não está considerando a presença desse Deus maravilhoso e único ali naquele lugar. Ela está então tomando o nome do seu Deus em vão. Usar seu nome para manipular pessoas, para manipular outras coisas. Usar o nome de Deus em vão, manipulando muitas vezes objetos, coisas, e enganando as pessoas, fazendo com que as pessoas acreditem
que aquele objeto tem uma bênção especial, tem um valor mágico, tem algo mágico, algo sobrenatural naquele objeto dado por Deus. Isso é tomar o nome de Deus em vão, é não considerar verdadeiramente quem Deus é. Então, tomar o nome de Deus em vão é relacionar-se com Ele com categorias da religiosidade pagã. Isso é paganismo, amados irmãos. Isso era a forma como as pessoas se relacionavam com os deuses pagãos do Antigo Oriente, com os deuses gregos, por exemplo, né, com a religiosidade grega, ou com a religiosidade egípcia. Era a forma deles se relacionarem. Tentar usar isso dentro da religião cristã, dentro do Deus poderoso e único, é tomar o nome de Deus em vão. O outro conceito, amados irmãos, que nós trouxemos era o conceito da aliança que existia naquele tempo no Antigo Oriente, sobre o rei e os seus súditos, entre o sucerano e o vassalo, por exemplo. É essa relação que existe de aliança que nos faz entender a respeito, por exemplo, naquela época de terra e proteção. O rei disponibilizava para os seus súditos terra e proteção, que era a forma de sobrevivência daquele povo naquela época. Não existia outra forma de sobreviver. Nós estamos falando de uma sociedade ainda agrícola, de uma sociedade que se mantinha daquilo que ela plantava, daquilo que ela semeava, e nesse momento a terra era muito importante. Então esse rei, ele dava a terra e dava proteção, e ele exigia o que em troca? Lealdade e obediência. Lealdade e obediência. Essa é uma relação de aliança muito fácil de compreender e muito perceptível até hoje, né? Até hoje muito perceptível. Mas naquela época, por exemplo, era muito fácil de nós percebermos isso, né? O rei, o faraó, ou sei quem lá que fosse, que era o manda-chuva, né, da terra, daquele lugar, ele disponibilizava a terra, ele dava proteção através dos seus exércitos, mas ele exigia dessa pessoa lealdade e obediência às suas ordens. Ou seja, a pessoa, o súdito do rei, andava muitas vezes com um emblema daquele reino, Ele representava aquele reino, muitas vezes um anel que representava aquele reino. Eram pessoas que representavam aquele reino, né? Ele tinha um ganho, mas ele devia àquele reino obediência, ele devia àquele reino lealdade, principalmente. Ou seja, ele tomava o nome do seu rei ou do seu senhor. E aí está a expressão tomar o nome. Tomar o nome significa exatamente levar o nome, né? Defender esse nome, representar esse nome. Representar. Ou seja, eu representava rei fulano, eu representava o reino fulano, o reino ali. Então eram homens que tinham essa representação. E daí então, amados irmãos, quando a gente pega o texto não tomarás, é o verbo sa no hebraico, que ele significa exatamente carregar algo consigo, pegar e mover um objeto. Ou seja, quando o texto diz não tomarás, ele não está falando apenas em pronunciar o nome, em dizer o nome. Ele não está falando apenas em você fazer uma expressão com o nome de Deus, mas ele está falando de uma representação. Você está carregando com você, você está representando esse Deus. E se você olhar direitinho, nós fazemos isso o tempo todo. Nós que nos denominamos servos de Deus, pessoas cristãs, discípulos do Senhor, nós estamos, em todo lugar que nós vamos, nós representamos esse Deus, esse reino. Nós estamos levando o nome de Deus aonde nós estamos, no nosso trabalho,
na faculdade, no tribunal, no nosso convívio dia a dia com a sociedade. Nós então, perceba, você agora começa a entender talvez o versículo, o mandamento, o que ele está dizendo: não tomarás o nome do teu Deus. Ou seja, nós representamos, tomar esse nome é poder tomar de forma assim, representar esse reino e esse Deus. E ele vai dizer, em vão, de forma fútil, sem valor. É como você chegar num lugar como representante de alguma pessoa e ali você não ter o menor interesse, na verdade, de favorecer aquela pessoa com quem a quem você está representando. É tratar de forma fútil, é tratar de forma sem nenhum valor, tratar com desdém. E aí o texto termina dizendo o nome do Senhor, Yahvé Shem, né? Que é o nome Yahvé Shem, reputação, fama do Senhor. Ou seja, ele está falando exatamente sobre a reputação, ele está falando exatamente sobre esse caráter de Deus, essa identidade. E o que é que nós entendemos disso, amados irmãos? Que tomar o nome do Senhor em vão, então é tomar, dentro do raciocínio que nós fizemos, é tomar o nome de Deus em vão, é declarar-se seu povo, declarar-se cristão, declarar-se seu discípulo, declarar-se povo de Deus, mas viver um estilo de vida em desacordo com o reino de Deus. Então preste atenção. Tomar o nome de Deus em vão não é só dizer, eu juro por Deus que isso é verdade. Não é só citar o nome de Deus. Não é apenas estar numa roda de amigos e falar, e alguém falar em Deus e você se sentir meio machucado com aquilo e dizer, isso aí está tomando Deus em vão. Como se tomar o nome de Deus em vão fosse só citar o nome de Deus. Não é, é muito mais do que isso. Tomar o nome de Deus em vão é entender que você está se apresentando como alguém que toma o nome de Deus, como alguém que representa esse reino, como alguém que é discípulo e por isso tem a responsabilidade de apresentar e de mostrar esse reino para as pessoas, mas você exatamente desobedecer os mandamentos. Você exatamente desvalorizar isso. Você fazer exatamente ao contrário daquilo que a palavra de Deus ensina, que a palavra de Deus mostra, que os mandamentos determinam que nós façamos. Quando você faz isso, e todas as vezes que você faz isso, você está tomando o nome do teu Deus em vão. Você está tomando o nome do teu Deus em vão. A gente, quando vai lá para o texto de Ezequiel, por exemplo, ele diz assim: e por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome. Tive preocupações com o meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinham ido. Ou seja, idolatria, injustiça, corrupção, imoralidade, entre outras coisas que o povo de Israel fez. Ou seja, o povo de Deus, além de todos aqueles pecados, eles cometeram primeiro que tudo, eles quebraram o terceiro mandamento. Tomaram o nome de Deus em vão, porque eles não representaram de fato o reino de Deus. E nós hoje, aqui como cristãos, como nós nos apresentamos como discípulos de Deus, ou muitas vezes chegamos no lugar onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, no lugar onde nós frequentamos e dizemos assim: eu sou evangélico, eu sou crente no Senhor Jesus, mas quando nós, amados irmãos, não verdadeiramente representamos esse reino como a Bíblia pede para que nós representemos, nós estamos quebrando o terceiro mandamento, tomando o nome do nosso Deus em vão. Nós estamos tomando o nome do nosso Deus em vão. Assim, na forma como se relaciona com o único e verdadeiro Deus, e aí duas formas de quebrar o mandamento. Uma é no nosso relacionamento diretamente com esse Deus, da forma como eu expliquei a respeito do nome pessoa, é fazer de Deus um Deus como as religiões pagãs fizeram, não reconhecendo que esse Deus é um Deus eterno, que esse Deus é um Deus pessoal, que esse Deus é um Deus único. Quando nós falamos de Deus, nós não precisamos pensar na nossa cabeça que Deus eu estou falando. Não, eu já sei quem é o Deus
e o único Deus verdadeiro. E quando eu não faço isso, ou quando estou na presença desse Deus e nem me apercebo disso, e quando eu estou, às vezes, até cantando, orando dentro da igreja, mas o meu pensamento está lá longe, né? Meu corpo está ali, mas eu estou longe daquele ambiente, não estou tendo a reverência que deveria ter na presença de Deus, estou quebrando o terceiro mandamento. Isso é tomar o nome de Deus em vão, é quebrar esse mandamento. E na forma como se vive em nome do único e verdadeiro Deus. Então também na forma como você vive, naquilo que você faz, nas suas ações, nas suas reações, no seu comportamento diante das pessoas, quando você não representa verdadeiramente esse reino, com justiça, com amor, com honestidade, com igualdade, você verdadeiramente está quebrando, primeiro que tudo, o terceiro mandamento. Daí decorrem outros pecados, como a gente viu no texto de Ezequiel. Mas o primeiro mandamento que você quebra é o terceiro mandamento. Você não está sendo um verdadeiro representante do reino de Deus e nem do próprio Deus. Eu quero chamar sua atenção nesta noite para esse texto de Filipenses capítulo 2. Ele é o único nome que deve ser louvado. Filipenses diz: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus, que era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tomando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que você possa ter verdadeiramente aproveitado nessa noite esse estudo, mesmo com as dificuldades que nós tivemos com a internet. Nós estávamos ao vivo, né, dando estudo, quando a internet realmente não nos possibilitou continuar. Por isso gravamos o restante do estudo para ser editado e ser mandado para você, enviado para você por outros meios, por outros aplicativos da rede social, para que você possa meditar no estudo, para que você possa tirar proveito do estudo da sua vida. Que Deus o abençoe, meu irmão, e dê uma boa noite para você. Preview.